Olá, amados, graça e paz, aqui o irmão Fábio Gomes. Até aqui nos sustém aquele que está sempre a nos direcionar. E a palavra diz: aquele que tiver ouvidos, ouça o que o Espírito diz, assim como o Senhor nos ensina. Ai daquele que diga algo que eu não disse, assim como ai daquele que o Senhor peça que diga e não prepare aquilo que ele diz. A palavra diz: aquele que muito lhe foi confiado, muito lhe será cobrado. Temos que ter zelo, fazer com responsabilidade, buscar sempre o reino dos céus e a sua justiça em primeiro lugar, estar buscando, fazendo a vontade do Senhor e não a nossa. Perder a própria vida por amor daquele que nos sustém e nos fortalece. Porque Ele nos confiou para andarmos na boa obra. E a boa obra é aquele que seu espírito é pronto e experimentado em toda boa obra para nos instruir constantemente em toda boa obra. Aquele que nos diz que nós devemos sempre perseverar, que o seu espírito está pronto a nos manter firmes, retendo sempre, na verdade, fazendo sempre aquilo que ele nos chama para fazer, a vencer toda maledicência. A palavra diz: não se deis vencido pelo mal, mas antes vencei o mal pelo bem. Não retrocedeis, porque se retrocederes não tem prazer naqueles que retrocedem. A minha alma não tem prazer nestes. Aquele que é a sabedoria gerada no seio do Pai antes das primeiras obras, antes mesmo que a terra era sem forma e vazia e o Espírito pairava sobre as águas e havia trevas na face do abismo. Aquele aonde que através dele tudo se formou. Dele, por ele e para ele são todas as coisas. Sem ele nada do que tem havia sido feito. O mesmo que por promessas excelsas herdou tudo aquilo que ele mesmo fez. O Verbo era Deus e estava com Deus e se fez carne. Fez poderosos feitos que seriam impossíveis enumerar a todos e continua a fazer porque é o mesmo ontem, hoje, sempre e eternamente. Aquele que passou pela morte de cruz, aquele que foi opróbio, aquele do qual zombavam dele: desce desta cruz, tu que derruba o templo que levou 46 anos para ser feito e em 3 reconstrói, tu que salva a humanidade, aonde zombaram. E ele, a palavra diz que ele ri com desprezo daqueles que zombam, porque lá do alto ele ri com desprezo daqueles que zombam. Mas bem-aventurados sois aqueles que confessam, aquele que esteve morto, mas vive, reina e governa, fez as suas aparições há cerca de 40 dias, aquele que disse: vede, espírito não tem carne, não tem ossos, aquele que disse: está consumado, recebe o meu espírito, perdoa, eles não sabem o que fazem, fazendo assim acumulou brasas vivas sobre as suas moleiras. Aquele que nos ensina: tenhais perseverança, porque não me detenhas, é necessário que eu vá
para o Pai, e ele vos batizará em meu nome, ele enviará o Espírito Santo e vos batizará com Espírito e com fogo, aquele do qual ele diz que João, o Batista, foi o último dos profetas. Na transfiguração, Elias entregou os profetas e Moisés entregou a lei, aquele que levantou a tenda caída de Davi, aleluia, aquele que tudo opera e executa, aquele que nos sustém, aquele que nos fortalece, aquele que nos faz mais que vencedores em Cristo Jesus, pois fomos batizados quando cremos com o batismo de Espírito e com fogo, a unção que despedaça todo o jugo, o Espírito que nos lembra de tudo aquilo que havemos de falar, ele coloca em nossa boca a palavra, ele nos instrui naquilo que havemos de falar, e ele está operando em todas as nações, em todo o mundo. Ele está combatendo um bom combate, ele é general dos exércitos, poderoso, general de guerra, aquele que os anjos estão posicionados. Contemplai e vede quão grande livramento para aqueles que nele depositam a confiança, assim como contemplai quão grande ruína e destruição para aqueles que se opõem, assim, quando continuam a se opor, porque o próprio Senhor os embrutece. Dia após dia são vencidos todos aqueles que perseveram na maledicência e como inimigos daquele que poderia os justificar, mas eles creem em suas mentiras e aquilo que eles depositam a confiança é impossível de os justificar. Por isso são confundidos e envergonhados, porque o Senhor está a proceder segundo aquele que é poderoso, aquele que ele disse e cumpre, e não há quem possa impedir o seu efetuar e querer, pois os ímpios perecerão sobre a face da terra, todos aqueles que o rejeitam e colocam outro fundamento, assim diz o Senhor. Uma multidão ceifada por conta da sua ignorância, por estarem mergulhados em trevas, onde a palavra diz que o Deus desta era perversa cegou o entendimento, colocou uma escama em seus olhos, para que não creiam naquele que é a imagem e a glória do Deus Altíssimo, onde a palavra diz que homens de fé falavam face a face com Deus, assim nunca ninguém viu a Deus, senão por aquele que revela, do qual nós não falamos por enigmas e tampouco por parábolas, mas então ele nos revela face a face. Por isso, bem-aventurados sois aqueles que permanecem segundo o único bispo e bom pastor das ovelhas que são do seu aprisco e não ouvem voz estranha. Estamos apartados de toda injustiça, pois aprendemos por revelação divina e não pelos meros mortais que seguem amantes do prêmio da injustiça, trocando a verdade de Deus e a justiça que é Jesus Cristo pela mentira dos homens. Amantes do prêmio da injustiça, o Senhor traz o vosso galardão sem demora, assim vos diz o Senhor, mas para aqueles que nele depositam a confiança, nenhum de vós se perderá e haverá júbilo tanto nesta terra como na vida vindoura, ressurreição do último dia, os benditos do meu Pai. Que a graça do nosso Senhor e Salvador, Cristo Jesus, esteja convosco, assim como Ele está no meio de nós.